pessoal, aqui é o professor Paulo de língua portuguesa e vou fazer uma revisão online a respeito desse módulo laranja. Nesse módulo nós vimos toda a parte ortográfica da língua portuguesa, nós vimos a parte ortográfica. E nessa parte ortográfica eu senti que vocês tiveram mais dificuldade no uso dos porquês. Até então nós sabemos que o uso dos porquês aí são palavras homônimas, são palavras que têm o mesmo som, mas com grafias diferentes. E cada grafia diferente aqui tem um valor. Vamos ver então, nós temos aqui o porquê separado, sem acento, e o porquê separado com acento. Nós falamos muito em sala de aula a diferença dos dois. O porquê separado sem acento é utilizado no início de frases interrogativas, tanto diretas quanto indiretas. Nós temos aqui exemplos, por exemplo, aqui nessa daqui. Por que você faltou ontem à aula? Então, fazendo uma pergunta de forma tanto direta ou indireta, nós temos aqui o uso do porquê separado sem acento. Falamos também que o porquê separado com acento também é usado em frases interrogativas, mas de forma mais indireta, no final de frases interrogativas. Por exemplo, você faltou ontem à aula, por quê? Então, observem que no final de frases interrogativas usamos sempre o porquê separado com acento. O porquê ainda separado sem acento, não se esqueçam que nós falamos muito que pode aparecer bem no meio da frase. Quando ele aparece no meio da frase, muitas vezes ele vai ter função de pronome relativo, que pode ser substituído pelas expressões aqui, pelas quais ou pelos quais, que são pronomes relativos. Por exemplo, não me esqueci do vexame porque passei. Observam que o porquê separado sem o acento apareceu bem no meio dessa oração. Então, não se esqueçam, por ele ter função de pronome relativo, ele pode ser substituído pelo qual. Por exemplo, não me esqueci do vexame pelo qual passei. Substituindo sempre por essa expressão, que é um pronome relativo pelo qual, o uso será porquê separado sem acento. Ainda aqui, observam vocês que nós temos também o uso do porquê separado, logicamente numa frase indireta. Não sei por que você fez isso. De uma forma indireta, nós temos aqui então o porquê separado sem acento. Eu coloquei uma observação para vocês. Para saber se é interrogativa indireta, coloque a palavra motivo depois do porquê. Não sei por quê, ou seja, por qual motivo você fez isso. Eu ainda coloquei para vocês aqui outros exemplos. Vejam aqui. Nós temos ali um porquê separado sem acento. Vocês já sabem que é no início de frases interrogativas. Por que você não gosta de gramática? Agora, se você quer de uma forma mais indireta, você não gosta de gramática, por quê? Então, vocês observam que no início de frases interrogativas ou no final de frases interrogativas, tanto diretas quanto indiretas, o uso será separado, no início separado sem acento e no final nós usamos separado com acento. Tem mais dois exemplos aqui. Não entendo por que você não gosta de gramática. Observem vocês aqui, este porquê e este daqui também são separados. Olha só, porquê separado sem acento, no início de uma oração, sempre no início de frases interrogativas. Essa segunda aqui, você não gosta de gramática? Por quê? Observam que este final aqui, sempre no final de frases interrogativas, nós usamos o porquê separado com acento. Aqui nós temos também, numa frase interrogativa indireta, nós temos, não entendo por que você não gosta de gramática. De uma forma indireta, nós usamos também o porquê separado sem acento. Neste exemplo aqui, pessoal, desconheço o motivo por que você não gosta de gramática. Observam que apareceu no meio da frase, nós falamos muito em sala de aula. Como ele tem a função de pronome relativo, ele pode substituir pela própria expressão que é um pronome relativo. Então, desconheço o motivo pelo qual você não gosta de gramática. Dando para substituir por essa expressão que é um pronome relativo pelo qual ou pela qual, o porquê será separado sem acento.
Bom, o porquê junto, nós falamos também muito em sala de aula, observam vocês aqui, sempre, né, sempre é usado para introduzir uma explicação, uma causa, né? Então, por exemplo, não reclames, porque é pior. Um outro exemplo que indica a causa, faltou a aula porque estava doente. Então, observam que este porquê aqui servirá sempre como resposta e dará sempre para substituir pela conjunção pois, porque o porquê aqui que indica explicação, você pode muito bem substituir sempre pela conjunção pois. Por exemplo, não reclames, pois é pior. Observem vocês agora o uso do porquê junto com acento. Este porquê aqui, ele tem o valor de substantivo. Se ele tem valor de substantivo, ele sempre virá acompanhado de um determinante. Esse determinante pode ser um artigo ou um pronome. Por exemplo, não sei o porquê disso tudo. Observam vocês aqui que este porquê aqui, ó, observando bem aqui, ele é junto com acento, pois ele tem função de substantivo e sempre virá acompanhado de um determinante. Esse determinante, logicamente, é o artigo que acompanha ele. Então, não se esqueçam que este porquê aqui, junto com acento, terá função de substantivo e virá sempre acompanhado de um artigo. Nós temos outro exemplo aqui. Observação. É o uso, caso que pode ir para o plural. Olha só, observem só esse exemplo aqui. Este porquê aqui também, ó, observem vocês aqui, que este porquê aqui, ó, também tem função de substantivo, logicamente estará no plural, por vir acompanhado de um artigo que também está no plural. Eu coloquei para vocês observarem bem nessa revisão, outros exemplos aqui. Observem vocês no primeiro, então, nós temos: você não saiu? Por quê? Observe, então, destacando bem esse porquê, ficou separado com acento, por estar no final de uma frase interrogativa. Este outro exemplo: por que ela perdeu? Fiquei triste. Observando nesse período aqui, vocês observam que este porquê ficou junto sem acento, porque aqui, neste caso, indica um motivo, uma causa, e poderá muito bem ser substituído pelo pois. Vamos substituir? Pois ela perdeu, fiquei triste. Observando outro exemplo que eu coloquei, a estrada porque andei não tinha fim. Este porquê aqui, vocês sabem que ele ficou separado, por ele ter função de pronome relativo, e vamos substituir por aquela expressão que nós falamos sempre em sala de aula. A estrada pela qual, substituindo pela qual, andei não tinha fim. Então, este porquê fica separado sem acento. Observando outro exemplo, não entendi o porquê de tanto medo. Observando este porquê aqui junto com acento, nós já falamos muitas vezes. Olha só a dica dele aqui, ó. Ele vem sempre aqui acompanhado de um artigo. Observem aí que ele vem acompanhado do artigo. Então, este porquê sempre será junto com acento por fazer função de um substantivo. O outro exemplo que está abaixo, não sei por que fui mal na prova. Observando esse porquê aqui, ó, separado aqui, vocês observam também que ele indica motivo, razão, e aí nós vamos substituir pela expressão, vai ficar: não sei por qual motivo ou por qual razão fui mal na prova. Separado, sem acento. O outro exemplo que temos aqui, também para vocês: cheguei atrasado porque o carro quebrou. Logicamente, eu estou explicando qual é a causa de eu ter chegado atrasado. Também ele tem a função de conjunção, que pode ser substituído muito bem por pois. Substituindo pelo pois, vocês vão chegar à conclusão que este porquê é junto sem acento. Você vai embora? Por quê? Observe vocês também, numa frase indireta, interrogativa, no final, o porquê é sempre separado com acento.
Por que devo fazer o trabalho sozinho? Também aqui nós temos uma frase, observem bem aqui, observem vocês aqui que este porquê ficou separado, porque está no início de uma frase interrogativa, então o porquê sempre separado, sem acento. Diga-me os porquês de sua revolta. Observando este daqui, vocês sabem que o porquê aqui ficou junto com o acento, mais uma vez falando, porque ele tem a função do substantivo, e com a função do substantivo ele sempre virá acompanhado do seu determinante, no caso aqui, um artigo definido. Então, sempre que ele vier acompanhado de um artigo, ele ficará junto com acento por fazer função de substantivo. E finalizando esses exemplos para vocês, para facilitar na prova, ninguém sabe por que ele faltou. Aqui a mesma coisa, observem no exercício, quando aparecer no meio de uma frase, vocês vão ter a função de pronome relativo, que pode substituir aqui, neste caso, por. Ninguém sabe por qual motivo ele faltou. Substituindo por essa expressão por qual motivo, vocês vão ter um porquê separado, sem acento. Boa prova para vocês, ok? E abraço.